Olá, gente! Tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos de matemática, tá? Só que a gente vai sair um pouquinho da área de geometria e vai entrar agora um pouquinho na área da álgebra, certo? Então, a gente vai começar hoje com expressões algébricas, que é um conteúdo que vai dar um pontapé inicial para a gente ver futuramente monômios, certo? Expressão algébrica é um assunto simples, só precisa ter bastante atenção, mas ele já foi trabalhado um pouquinho no sétimo ano, vocês vão ver, quando começarem a ver a aula vão relembrar, e vai ser trabalhado agora também no oitavo ano, certo? Então vamos começar? Expressões algébricas para turmas do oitavo ano, professora Catiuxa Rodrigues. Então, para iniciarmos, já temos aí um probleminha, tá? No campo de futebol, a medida do comprimento tem 42 metros a mais que a medida da largura. Quais são essas medidas, sabendo que o perímetro do campo é de 356 metros? Então, aqui eu tenho um campo. E ele disse que a medida do comprimento é 42 metros a mais que a medida da largura. Ele disse que é a largura? Não. Então, eu dei uma letra para representar essa largura, eu chamei de x. Mas ele disse que o comprimento tem 42 metros a mais que a largura. Se é a mais, é para somar. Então, eu digo que o comprimento vai ser x mais 42. Por que x mais 42? Porque largura é x, eu chamei de x. Não é obrigatório, você pode determinar qualquer letra que quiser, tá? É porque x é padronizado, tá? Universal. Então, eu chamei de x. Mas você pode chamar de A, de B, de C, enfim, fique à vontade. E ficou x mais 42 porque ele disse que o comprimento é 42 metros a mais, certo? Então, aqui eu já tenho as seguintes informações. A largura eu chamei de x, né? Representei a letra. Comprimento x mais 42 e o perímetro é 356. O que é 356 metros? Mas o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, tá? Então, se um lado é x, o lado que está à frente dele também será x. Se o outro lado é x mais 42, o lado que está à sua frente também é x mais 42. Então, vocês vão somar tudo isso aqui e dizer que é igual a 356, que é perímetro, tá bom? Então, preste atenção, a gente vai apresentar agora uma expressão, vocês vão ver agora a expressão onde vai ter letras. E essas letras estão lá porque tem valores que eu não conheço. No caso, o valor da minha largura. Se eu conhecesse o valor da minha largura, era simples, só é somar e acabou. Mas como eu não conheço, eu vou ter que descobrir. Então, essa letra aqui vai representar um valor desconhecido. Então, para começar, eu tenho aqui, ó, x mais x mais x mais 42 mais x mais 42, igual a 356. Somei todo mundo, sai, ó, x mais x são valores de dois lados, x mais 42 mais x mais 42 são os valores dos outros dois lados. Tá? X mais x mais x mais x é igual a 4x. 42 mais 42 é igual a 84. Isso tudo igual a 356. Beleza? Equaçãozinha do primeiro grau, tá, gente? Pega esse 84, passa para o outro lado. Sempre que passar um valor para o lado, trocar de lugar na igualdade, ele está de um lado da igualdade e vai para o outro, você faz a operação oposta, tá? Você vai trocar a sua operação. Então, 84 está somando, vai passar para lá subtraindo. Então, fica 356 menos 84. 4x é igual a 272. Mesma coisa com o 4, porque eu não quero saber quem é 4x, eu quero saber quem é x, porque eu vou descobrir a medida de dois dos lados, para depois chamar 42 e descobrir a medida dos outros dois lados. Então, o que acontece? Eu tenho que isolar o x, que é deixá-lo sozinho. Então, a setinha já está dizendo, ó, esse 4 vai passar para o outro lado da igualdade. E, obviamente, vai fazer a operação oposta. Qual a operação que o 4 está fazendo? De multiplicação, porque quando tem uma letra e um número juntos, sem sinal nenhum no meio deles, significa conta de multiplicar. Então, o 4 vai passar dividindo, porque ele está multiplicando. Então, fica x igual a 272 dividido por 4, x igual a 68. Achei o valor de x? Achei. Beleza, já achei um dos lados, 68. Agora, vamos achar os outros dois lados? Só é somar 42. 68 mais 42 vai ser igual a 110 metros. Então, o campo de futebol tem 68 e 68 e 110, 110 em cada um dos lados. Ok? Sua largura é 68 e seu comprimento é 110. Mas o que é expressão algébrica? Expressão algébrica é justamente isso que a gente viu. É quando você tem uma expressão matemática em que apresentam letras.
Essas letras, elas estão ali para representar valores desconhecidos, valores que você não sabe quais são. Como foi o caso do nosso campeão de futebol, que eu não sabia qual era o valor da largura e chamei de X. Tá? Então, você coloca uma letra lá para representar um valor que você não conhece e poder montar a sua sentença, tá? A sua expressão algébrica. Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Que é 4x mais 3. Um exemplo de expressão algébrica. Esse x está aí representando um valor que eu não conheço. Só que essa letra, ela tem um nome, ela é chamada de variável. Por que variável? Porque ela pode variar, tá? Se não tiver uma igualdade ali, eu posso variar. Esse x aí, ele pode ser qualquer valor que eu dê, que eu determine, tá? E aí eu vou achar o valor, eu não vou achar o valor, vou substituir, vou achar o valor dessa soma, o resultado, tá bom? Então, é uma variável, a letra é uma variável, que é um valor que pode variar, pode ser qualquer valor que você determine, tá? Tendo uma igualdade, não. Se tiver uma igualdade, você vai ter que descobrir realmente o valor que ele representa. Mas aí, só a sentença, assim, só a expressão algébrica, o x é uma variável e aí a gente pode descobrir, porque pode ser qualquer valor que eu queira, tá bom? E aí eu posso somar. E aí eu tenho o primeiro exemplo, o triplo de um número. Eu não sei qual é esse número, pode ser qualquer valor, então eu vou chamar de A, tá? A variável A. Se é o triplo, é 3 vezes esse número. Então, eu vou dizer que é 3 vezes A. Acabou. Quem é esse A? Não sei, o valor que você quiser. Qualquer valor, o valor que você quiser dar para ele vai ser esse A, certo? Segundo exemplo, a soma do número com o seu dobro. Eu sei qual é esse número? Não. Tá, então vou dar uma letra, chamei de X. Não sei qual é esse número e o seu dobro vai ser 2 vezes o X, porque eu chamei ele de X. Então, se é a soma, eu vou somar um com o outro, x mais 2x, tá? Que no caso vai dar 3x, beleza? E o último exemplo que eu coloquei aqui, a média aritmética de dois números. Média aritmética é quando você soma os valores e divide pela quantidade de valor que tem lá. Se são dois números, você vai dividir por 2, né? Eu não sei quem são os números, então eu dei uma letra para cada um, certo? E se é a média aritmética, eu vou somá-los e dividir por 2. Por que por 2? Porque eu tenho dois fatores aí, só A e B. Se eu tivesse A, B e C, eu dividiria por 3, porque eu teria 3 fatores. Então, isso, gente, é uma expressão algébrica, tá? São expressões que apresentam letras para representar valores que eu não conheço. E essas letras são chamadas de variáveis porque elas podem variar, elas podem ser qualquer valor que desejar, tá? Agora, se eu tiver uma igualdade, ela se torna uma equação, e aí essas letras deixam de ser chamadas de variáveis e passam a ser chamadas de incógnitas, e aí quando eu resolver a equação eu descubro quem elas são. Mas assim, só olhando a expressão algébrica, ela é uma variável porque pode ser qualquer valor que eu determinar. Beleza? Então, vamos descobrir agora esse valor, né? O valor numérico. Então, qual é o valor numérico? É o número que você vai determinar para essa letra. Entendeu? Que você vai obter. Vamos dizer assim, você determina o valor para a letra e obtém um resultado. O resultado que você obter, ao fazer a operação desejada lá, é o valor numérico. Então, vamos ver a definição? É o número que se obtém ao substituir a variável por número e efetuar as operações indicadas, tá? Então, você vai ter lá uma expressão algébrica, você vai pegar aquela letra, vai substituir por um valor, e a operação que você resolveu, o resultado final vai ser seu valor numérico. Então, isso é valor numérico, é o resultado final dessa expressão quando substituída a letra por número, certo? Vamos ver o primeiro exemplo. Perímetro do quadrado de lado A é 4A, certo? A mais A mais A mais A, 4A. Qual o valor do perímetro do quadrado se A é igual a 5 centímetros? Então, eu vou lá e substituo. Se A é 5, então é 4 vezes A, sendo que A é 5. Então, vai ser 4 vezes 5, que vai ser 20 centímetros. Acabou. Viu aí? Então, eu determinei que era 5. Podia ser 3, 2, 4. Podia ser qualquer valor. Esse 20 aí é o meu valor numérico, né? Da minha expressão, que é o resultado que eu obtive. Vamos ver outro exemplo? Exemplo 2. Vamos calcular o valor numérico da expressão x ao quadrado menos 2x mais 2 para x igual a menos 2. Então, se tiver x, eu coloco menos 2. Tá? Então, vai ficar, ó, quando tiver x eu coloco menos 2, de vezes x ao quadrado vai ser menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, mais 2.
Isso vai ser 4 mais 4 mais 2. Porque vai ter regrinha de sinal ali, tá? Sinais iguais, fica positivo. 4 mais 4 mais 2 igual a 10. Então, o valor numérico é 10. O valor numérico é o resultado da expressão quando você substituir a letra por um número. Como nesse caso eu substituí a letra que era x por menos 2, o valor que eu obtive foi 10. E é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter atividade lá na área, tá, do aluno, na nossa salinha virtual. Façam qualquer dúvida, perguntem, tá bom? Cheiro no coração de todos. Até a próxima aula.